Fala, mangalarguistas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Aras Catedral, o Aras do Flávio Fernandes, aqui no município de Cocalzinho, bem pertinho de Brasília. O Aras que é a sede da Expedição dos Pirineus. E hoje a gente veio fazer aqui um dia de campo, onde o Flávio está explicando pra gente como é o processo de seleção dele. Ele convidou alguns criadores, uns novos criadores na raça manga larga, para esse dia de campo. E a gente está fazendo também registro provisório de potros. Então eu vou contar um pouco para vocês aí ao longo desse vídeo essa história, um pouco da história do Aras Catedral, um pouco do que a gente está fazendo aqui, qual o processo de seleção dele que ele usa. E então a gente vai mostrar aqui ao longo desse dia todo o processo dele. É importante falar que o Flávio ele tem mais de 30 anos criando manga larga, e ao longo desses 30 anos ele desenvolveu um processo de seleção e algumas ferramentas para auxiliar nessa seleção, onde ele faz algumas avaliações. E hoje ele convidou a gente para fazer essas avaliações que ele vai usar aí no seu criatório. Então essas avaliações elas servem para nortear quais são os cavalos que vão ficar, quais que não vão, quais são os cavalos mais valorizados e os menos valorizados aí da tropa dele. E com isso ele vai escolhendo e direcionando quais cavalos ele vai usar e quais não, para ele gerar os produtos parecidos com a marca dele, que é a marca Catedral. E isso é inegável. Quando você olha para a tropa do Flávio, você vê que a tropa é muito coesa, assim, é muito cara do Aras Catedral. Ele tem um padrão muito forte, e onde as maiores características da tropa dele é a rusticidade e a marcha, o andamento e também a resistência. Então a expedição está aqui também para provar que os cavalos dele aguentam 3 dias de viagem, embaixo de sol, no cerrado, na seca. Então é uma tropa muito resistente, tropa muito boa para o que ele propõe a fazer. Ele se propõe a criar em determinados parâmetros e ele consegue ser muito eficiente nisso. E aí ele veio aqui hoje mostrar um pouco para a gente desse processo. Então hoje a gente também está aqui para fazer registros provisórios, né? O nosso técnico de registro aqui de Brasília, o Fred, veio para fazer os registros, então a gente está registrando alguns potros. Outro objetivo desse dia de campo é familiarizar o criador com as ferramentas de criação e com as nomenclaturas que é usado, as ferramentas zootécnicas, os conceitos zootécnicos também. Então o Fred também ajudou a gente a identificar alguns parâmetros dos cavalos, nos ensinou bastante. E o Flávio também ensinou bastante e conceituou várias coisas aqui pra gente. Então o Flávio convidou os novos criadores também para participar desse processo de avaliação. Então todo mundo ganhou aqui uma folha e a gente elencou os critérios que o Flávio usa para a seleção, e a gente está dando nota item por item, animal por animal, e aí no final a gente vai ter várias planilhas preenchidas por nós, novos criadores. Então isso para o Flávio vai ser muito bom, porque ele vai ter uma visão de como os novos criadores enxergam a tropa dele e de como os novos criadores também, e de como as pessoas em geral enxergam e avaliam os cavalos. Isso ajuda a gente a entender como a gente deve criar, ajuda a gente a entender o mercado. Então a gente vai ter várias coisas boas desse dia de campo aqui. Então eu incentivo também você que é criador de manga larga a também fazerem dias de campo como esse, para incentivar os novos criadores e fazer com que os novos criadores se apaixonem também por seleção, que é um processo trabalhoso e é um processo muito parecido com uma arte, né? É uma arte, criar cavalos é uma arte. Então isso faz com que a gente abrace esse processo com mais naturalidade, e apesar de ser uma tarefa difícil, José Oswaldo Junqueira dizia que uma vida é pouco para um criador de cavalos, porque é um processo longo. Então assim, a gente tem, sei lá, 30, 40, 50 anos possíveis para criar cavalos, e esse tempo é muito pouco para a gente para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então ver uma tropa de 30 anos de seleção, como é aqui do Flávio, e você vê a história desde lá do começo, a tropa que era e a evolução que a gente montou aqui, por exemplo, hoje no Nassau, um cavalo que representa a tropa do Flávio. Isso é gratificante demais, eu tenho certeza, para o criador, e para a gente de ver a história, de ver as coisas acontecendo também, é algo impressionante.
é muito bom de participar disso. E também queria agradecer muito o Flávio pelo dia, por convidar a gente, por nos receber tão bem, com o almoço, com o café da manhã, com prosa boa. Então isso é muito bom. Curta e se inscreva no canal também, não deixe de se inscrever. E até uma próxima. Valeu! Então a gente está aqui encerrando o dia de campo no Aras Catedral aqui com o Flávio. Foi um dia cheio, bastante atividade. A gente avaliou os potros dele. Foi um dia de registro provisório, né, de alguns potros. E a gente também avaliou a tropa inteira. Então na parte da manhã o Fred deu um curso pra gente. O Flávio também deu uma palestra aí no começo do dia, explicando um pouco dos critérios de seleção dele. E aí agora a gente está aqui para encerrar esse dia, pedindo para o Flávio contar um pouco de onde surgiu essa ideia desse dia de campo e, enfim, o que você achou desse dia aí? Ô Jorge, é porque todo criador precisa registrar seus potros. E eu pensei, por que não criar um evento nesse dia, né? Seria uma maneira de você agregar, de conviver com os criadores, divulgar a sua tropa e passar a sua experiência. E eu tenho essa experiência dessa maneira de avaliar os meus animais, fazendo pontuações e classificações, que eu achava que seria interessante compartilhar com os amigos, né? Então, criei esse dia na intenção de que isso se torne permanente, que isso cresça, que se torne uma festa onde a gente possa compartilhar experiências, né? E que outros criadores abarquem essa ideia. Imagina a gente ter, durante o ano, vários eventos como esse, né? O quanto a gente agregaria de troca de experiências, de informações. Eu acho que isso ia ser muito interessante. Uma coisa que me chamou a atenção no dia aqui foi a sua planilha. Você usou alguns critérios que para mim não seria os critérios, para outro criador talvez também não seria. Eu queria que você explicasse um pouco por que você escolheu aqueles 5 critérios lá. Naquela planilha sua você colocou andamento, constituição, porte, morfologia e aprumos. Por que você direciona a sua criação para esses 5 itens? Quando eu comecei a criar e comecei a me envolver com seleção, eu sentia falta de um critério menos subjetivo. Porque antigamente era muito assim, eu gosto desse cavalo, eu não gosto daquele, mas eu não gosto objetivamente por quê? Então, uma vez o Dr. Leandro Canedo, que era a pessoa que me dava assistência, veio aqui na minha fazenda e falou: Flávio, eu estou usando um método aqui, eu dou uma pontuação e cada pontuação gera uma classificação. Por exemplo, a pontuação 6,5 gera uma classificação regular, né? A pontuação 10, uma classificação ótima. E nós desenvolvemos, eu falei, não, é ótimo e tal, mas com o tempo a gente desenvolveu, aprimorou essa tabela e ela se transformou nisso. Eu escolhi esses 5 itens especificamente porque é a fase de seleção que eu estou. Eu escolhi características de baixa herdabilidade, que são difíceis de fazer. Então, andamento, constituição, porte, você fazer um bom osso, isso não é fácil, você produzir isso geneticamente. Então, se você conseguir resolver isso nas primeiras gerações, é mais fácil. Essas características, a cada fase de seleção que você está, você pode mudar, mudando o seu foco. Por exemplo, você superou essa primeira fase, você já está com uma boa constituição, bons aprumos, bons andamentos, você quer outras coisas, você quer habilidade. Outras características que você pode ir colocando e avaliando e pressionando a sua seleção
para aquelas características que você deseja. Só que com esse método você vai estar sendo muito mais objetivo do que simplesmente uma avaliação. Uma forma de dar números para as coisas e enxergar exato. mais fácil. Você acha que usar uma planilha dessa para um criador de longa estrada, você acha que é possível? Sim. Independe da fase, né? Ele pode estar numa fase bem diferente da minha. Isso independe da fase. O importante é o criador montar o seu projeto. Ele dizer, o meu objetivo é esse, o método de avaliação que eu vou utilizar é esse, e os meus critérios são esses. E aí se torna uma coisa objetiva, palpável, e ele pode mensurar se ele está chegando, alcançando esse objetivo ou não. Né? De tempos em tempos ele pode parar, fazer as suas avaliações e falar, ixi, eu desviei do meu rumo. Se eu permanecer aqui, eu não vou chegar naquela meta que eu tracei. Né? Então, depende da fase. Desde do cara que está começando até o sujeito que já cria há 50 anos, é um método avaliativo muito bom. Você acha que esse método seria mais fácil de aplicar para um novo criador? Sim. Eu acho que qualquer um pode adotar. Qualquer um que tem interesse em realmente mensurar o que ele está fazendo é interessante. Imagina que você tem 10 éguas e você tem 5 ínteres. Então o máximo de pontos que um animal pode ter é 50. Né? Você mensura, você pede para um técnico fazer essa avaliação para ter uma opinião sem a paixão. Né? Desapaixonado. Então, vamos supor que a média da sua tropa fique em 40. Sei lá, pontuou, cada égua lá pegou 35, 45, vai dar uma média de 40. Então você sabe que sua tropa é 40. Se você elegeu o item lá, Constituição, e aí você olha na sua planilha e você verifica que Constituição é o item que tem menos pontos. Então, objetivamente, você consegue saber que você precisa de um garanhão de melhor constituição para melhorar essa característica. É a característica que você é mais deficiente. Pode ser aprumo, pode ser andamento, pode ser... Né, aí depende da característica que o criador elegeu, como que ele considera importante para... Mas com essa tabela, ele consegue só com a batida de olho saber o que a tropa dele tem de melhor qualidade e o que ela tem de pior defeito. Né? E para um criador novo que está começando agora, você acha que a gente sabe que é notório assim, na raça, e não só no manga larga, mas em várias raças de cavalo, as pessoas começam a criar com um olhar muito apaixonado, sem nada técnico, e com o passar do tempo percebe que comprou muito animal que está fora do seu próprio gosto, ainda não sabe o que gosta ou não. Você acha que esse método de avaliar, ele vai ajudar o pequeno criador, o novo criador? O pequeno, não é questão de ser pequeno ou grande. A pessoa que está começando pequeno agora... Quando eu falo o novo, assim, o novo criador. O novo criador. A pessoa que está começando agora, talvez ele não vai achar interessante tanto número, tanta seleção, tanto critério. Porque ele está apaixonado ali em andar a cavalo, né? Ele está mais preocupado com isso. Mas conforme o tempo for passando e ele vai se aprofundando, se entremeando na raça, esse seria o seu melhor caminho. Então, eu acho que cabe por isso que eu acho que eventos como esse são importantes. Porque os criadores mais antigos e os técnicos, eu acredito que tem essa responsabilidade de passar essas experiências boas, né?
Porque é natural. Eu comecei querendo ser campeão nacional. Uhum. Né? Então, o que ganha nas pistas? Ganha essa tropa aqui. Então, eu fui lá e comprava aquilo. Uhum. E aí eu trazia para dentro da minha casa e aquilo não dava certo. Você se frustrou com o que você tinha comprado. Não dava certo, né? Aquilo não virava aquilo que a gente via nas pistas e tal. O cavalo não se mantinha nos pastos, pegava carrapato, morria, não suportava o nosso manejo. Uhum. Era frustrante, né? Uhum. Então essa experiência em eventos como esse do criador mais antigo, passar essa experiência e mostrar que a pessoa precisa, já que vai mexer com seleção, buscar traçar um objetivo, é fundamental para esse criador, para ele perder menos dinheiro. Uhum. E parar de bater a cabeça. Uhum. Então, se tiver algum pequeno criador assistindo aí a gente e achar interessante esse método, você se colocaria aí na posição para ajudar, para orientar? Com certeza, eu acho que é função do criador mais antigo ter as portas abertas para passar a sua experiência, principalmente experiências vencedoras, experiências positivas, né? Porque se ele vier aqui na minha casa, eu crio há 26 anos, Uhum. ele vier na minha casa e ele me perguntar, mas aonde que esse método te levou? Eu posso mostrar para ele o animal que eu comecei e o animal que eu tenho hoje. A gente pode dar o exemplo aqui do Nassau, né? Eu posso dar um exemplo do Nassau. Leblon, Romano. Então eu consigo mostrar na prática que esse método ele não é o único, né? Uhum. Ele não é um método mágico, exige muito mais, mas ele é uma excelente ferramenta para te manter no rumo que você traçou. E é isso que a gente precisa. Uhum. Para qualquer projeto, né? Você vai construir uma casa, você precisa do projeto da casa, Uhum. pra você seguir aquele rumo, né? Uhum. Então é isso. Eu queria te agradecer muito pelo dia. Foi um dia fantástico pra gente. Eu tenho certeza que todos os novos criadores e usuários que participaram aqui do evento gostaram bastante, aprenderam muito no dia de hoje. Então eu queria agradecer você, a Dani, todo mundo que recebeu a gente, o Henrique. E queria também convidar outros criadores a fazer a mesma coisa, abrir as portas para que a gente possa se visitar mais, trocar mais experiências. Então eu acho que a gente precisa de fazer isso numa cultura mangalarguista, né? Exatamente. Da gente se visitar, da gente conhecer um ao outro, trocar experiências, isso é muito importante. Eu queria dar parabéns para o Henrique, que deu um show hoje, montou quase todos os animais. Muito bom, Henrique, parabéns. Você tá um cavaleirão. Então é isso. Se você quer conhecer o Flávio, quer conhecer o Aras Catedral, vou deixar aqui em algum lugar algum contato para você entrar em contato com ele, o Instagram daqui do Aras, enfim, para a gente também trocar experiência. Se você quer uma orientação, eu tenho certeza que o Flávio vai ajudar, vai orientar de alguma forma e vai dar algum caminho, alguma parte da experiência dele. De verdade, o Flávio é um cara que está sempre disposto a ensinar e não é um cara que está só estudando, ele está estudando e tentando botar em prática. Eu dei o exemplo aqui do Nassau e foi muito emocionante para mim perceber que o Flávio estava contando que um cavalo ele é fruto da 5ª geração da criação dele. Então ele comprou uma égua há muito tempo atrás e aí essa égua foi a joia? Não, a Esmeralda. A Esmeralda. Então a Esmeralda foi o começo dessa história. Então depois de 5 gerações melhorando e avaliando, fazendo esse método que ele nos apresentou aqui hoje, ele conseguiu chegar no Nassau. Então isso é algo muito emocionante, assim, muito prazeroso para um criador. É das paixões, das melhores emoções de um criador. Eu digo até que é mais até do que ganhar uma medalha,
é você ter sucesso na sua seleção. Um dia de registro, registro definitivo de um animal, que será o seu reprodutor, é dos dias mais emocionantes na vida de um selecionador, né? Vale a pena buscar seleção. Muito bom. Dos grandes prazeres de se criar cavalo é fazer uma seleção bem feita. E a nossa casa está aberta, Jorge. Muito bom. A nossa casa está aberta. Esse foi um primeiro dia, foi um projeto piloto. A gente não sabia se ia dar certo, se as pessoas iam gostar. Então nós fizemos pequenininho, mas a gente quer fazer... A gente tem que registrar potro todo ano, pelo menos 2 vezes. Então nós queremos fazer novamente e realmente incentivar que os selecionadores abracem essa ideia, para que haja um compartilhamento de experiências, de informações e que a raça cresça. Muito bom, Essa muito é a bom, ideia. muito bom. Parabéns, Flavão. Um abraço, João. Obrigado, viu? Obrigado. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, compartilha ele para a gente continuar fazendo e produzindo novos vídeos. Curta, se inscreva no canal e espero vocês. Até a próxima. Valeu. Aras Catedral, o cavalo de sela brasileiro. Aê, Ricão!